Eu vi no Ancapso, né, o vídeo de uma moça lá defendendo o Osama Bin Laden e ele mostrou lá um print lá e comecei a dar risada. Eu falei assim, nossa, bicho, os caras tá morrendo da risada da moça porque tá falando que se o Osama Bin Laden era oprimido, tem uma outra pessoa oprimida. Aí na hora veio, associou, né? Aí não, e o pior é que o cara tava falando sério loucura, mano. O cara tava falando sério loucura. Mas aí o pessoal não conhece a história. O, o cara falando lá da minha luta. Bicho, vocês precisam saber que o cara lá ele tinha bipolaridade tipo 2 com esquizofrenia e ele não era um gênio, né? Geralmente os bipolares tipo 2 são indivíduos geniais, né? Eles fazem coisas extremamente lindas, eles têm uma habilidade incomum para arte. E o cara nem conseguia fazer desenho, né? Biro é perigoso. Mas vamos falar aqui uma questão aqui. Eu fiquei até com vontade de falar que, infelizmente, meu pai ele é meio de esquerda. E aí ele tava falando que o Lula é uma boa pessoa. Eu falei, não, pai, o Lula é comunista. Lula tá defendendo a Palestina não por causa dos palestinos. E eu falei, o povo palestino, da mesma forma que o Hamas fez Israel de refém, imagina o que eles fazem com seus próprios parentes. Se você não tem ética, se você não tem moral, se você não tem respeito do seu adversário, né, você faz qualquer coisa com qualquer um. Você é só um animal delirante que tem a tua vontade e você quer impor a sua vontade sobre as pessoas, né? E falei assim, infelizmente o Hamas, né, ele implantou o terrorismo em Israel e o povo palestino está sofrendo por consequência disso, e o povo palestino também sofre o terrorismo dentro da Palestina antes do outro, porque ele está sempre caçando inimigo, está sempre ameaçando alguém, né? Tanto que você vê que o negócio lá é botar a capinha de Superman lá do pessoal e fazer isso, e quantas pessoas que foram vítimas, né? E aí agora eu vou entrar aqui no clima aqui. Como é que alguém pode defender o Hamas, né, sabendo que o Hamas é uma democracia extremamente, como fala, extremamente baseada na vontade do indivíduo. Eles não têm nenhuma abordagem técnica para tentar trazer justiça no povo palestino, tanto que você vê a discrepância social de um lado para o outro, tá? A socioeconomia da Palestina é o caos total, igual ou pior que o Brasil. E Israel como fala, é uma liberdade total, né? Porém, a argumentação não se baseia na lógica, porque infelizmente a maioria do pessoal de esquerda pensa como mulher. Só fica assim, ai que eu queria isso, ai que eu queria aquilo, ai que eu preciso disso. São pessoas que só vivem em ideias e não veem a realidade e não tomam escolhas, né? E geralmente pessoas assim, né, que vivem na ideia e não buscam de jeito nenhum a lógica, porque tem pessoas que vivem em ideias, mas buscam uma lógica. Essas pessoas são intelectuais, né? E até mais pra frente eu vou comentar aqui uma questão aqui sobre... Não, eu vou até comentar aqui que eu esqueci. Vou dar uma pausa aqui no argumento, vamos entrar aqui numa outra questão. O Stephen King, né, é um dos escritores mais importantes da atualidade. E o Stephen King ele lida com uma questão extremamente complexa sobre pessoas que são iluminadas, que usam a sua luz para o bem, outras que usam a sua luz para o mal, né? E pessoas que não têm luz, são pessoas que só são trevas, que elas querem tomar tudo que é dos outros e ficam mentindo o tempo todo e fazendo maldade, né? E tem poder, como fala, para manipular o sonho e a vontade das pessoas. Então existem esses dois grupos. E o resto da sociedade não tem luz nenhuma, são pessoas totalmente bobas e insonsas, que têm os seus sonhos, têm a realidade e tem histórias tristes para contar ou histórias felizes, né? Mas a grande maioria só tem histórias tristes para contar porque a nossa sociedade não avançou. A gente teve o avanço, revolução industrial, mas a gente ainda não conseguiu terminar o avanço industrial e acabar com as necessidades básicas, né? E somente com a tecnologia que vai acabar com as necessidades básicas. E eu vi o Ancapos falando que existem pessoas pobres no capitalismo. Não, Ancapos. O pobre de hoje nos Estados Unidos
é milionário antigamente. Tem geladeira, tem fogão, tem remédio, ah, tem um lugar limpo para morar, tem passeio, tem isso, tem aquilo, né? O pobre americano, ele vive feliz, diferente do CLT brasileiro aqui, que a gente aqui no Brasil, aqui a gente está atrasado aqui nos grandes centros 150 anos, fora dos grandes centros, talvez 300, 400 anos, né? Em determinados lugares. Aí a questão existem pessoas iluminadas que conseguem enxergar as coisas, né? Eu achei até incrível você falar que eu fazia essas coisas na adolescência, né? Que você tipo ficava contando a probabilidade, mas quem faz TI, essas coisas, é fora da casinha, né? Contando a probabilidade de ser atropelado ou ganhar na Mega Sena, né? Mas também você era professor, né? Então, essa é a questão. Então, existem algumas pessoas que são iluminadas, beleza, que é bem pouco, e tem algumas pessoas que são só trevas, alguns são pessoas que não são iluminadas, que ficam totalmente egoístas, e existe a população em geral. E aí, vamos voltar à questão aqui. Então, eu trouxe esse conceito aqui e eu quero que vocês usem esse conceito para analisar as pessoas que ficam a favor da Palestina, né? Em primeiro lugar, né, o porquê que essas pessoas ficam a favor da Palestina? São pessoas que têm problemas emocionais internos mal resolvidos, são ovelhas negras, são pessoas que se sentem rejeitadas, pessoas depressivas, são pessoas que se acham excluídas da sociedade e acreditam que a Palestina é uma estrutura excluída da sociedade. Porém, elas não têm capacidade de cognição de entender por que elas são rejeitadas da sociedade. Será que é o Israel que criou a Palestina? Ou é o próprio Hamas que criou a estrutura de miséria extrema, onde que a pessoa fica procurando um prato de comida, eles dão um arroz para a pessoa e pegam o prato de comida para eles e estão morando em outros países, os cabeças, né? Né? Agora eu me lembrei aqui que eu adoraria, eu vejo o Juan Capso falando que Israel vai punir todos os responsáveis de ter feito o ataque. O primeiro responsável é o Putin, né? E se o povo de Israel realmente for judeu, sabe que tem uma lei na Torá que se o rei assinar um decreto que alguém morre por um erro de projeto, a culpa é dele e do projetista. E precisa botar a capinha de Superman também. Ai. Tá, vamos voltar para a realidade. Mas eu adoraria ver o Israel pegar o Putin, amarrar e fazer igual que fizeram com o coitado do Saddam Hussein, um terrorista que controlava o Oriente Médio pelos Estados Unidos. Mas vamos lá. Então, a fundamentação lógica da questão, né, é que essas pessoas, não a fundamentação, o conceito que vai iniciar a fundamentação lógica de toda a estrutura que eu estou argumentando aqui, essas pessoas de esquerda, elas têm algum problema, né, e elas se acham os perdidos e fracassados, elas assim, e elas entram nessa narrativa, ai meu Deus, o Israel está matando pessoas inocentes com o poder capitalista norte-americano que eles têm. Ai, my God, o Israel é extremamente cruel. É uma democracia que mata pessoas e uma democracia não pode matar pessoas, meu Deus. Mas o porquê que eles fazem isso? Eu disse que primeiro eles são derrotados existencialmente. Pessoas derrotadas geralmente abraçam a esquerda e ficam sempre querendo ideais e nunca buscam respostas. A segunda questão, nos Estados Unidos, lá as pessoas não têm liberdade, tem muita cobrança da família, e se a pessoa cometer um erro, falar uma merda, é cadeia, é prisão, né? É humilhação, é perseguição. Lá nos Estados Unidos não é um país livre, lá diferente do Brasil, você trabalha e você constrói a tua fortuna. Aqui no Brasil, você trabalha e você é roubado e todo mundo fica te sabotando, né? Mas aqui você pode fazer tudo, né? Por isso que existe a sabotagem aqui no Brasil, né? E o governo é o que dá o aval dessa sabotagem. Olha para você ver, aqui no Brasil, quando eu vou fazer tal coisa e você conta para alguém, ferrou. Lá nos Estados Unidos, eu vou fazer tal coisa e você conta para alguém, ninguém tá nem aí, porque todo mundo tem tudo lá, né?
Então, o que acontece? Muitos adolescentes, até o Capos falou que são adolescentes fracos, que não querem virar adulto e infelizmente sofrem a pressão norte-americana, aí começam a ter esse discurso delirante de que coitado do povo palestino é coitado, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa muito explosiva. Meu pai vivia reclamando, filho, você é explosivo, uma hora você vai ser morto, você vai matar alguém. Ou seja, por causa do meu temperamento explosivo, meu pai vive refém de mim e das merdas que eu faço, né? E, porém, eu sou um explosivo controlado. Se eu fosse totalmente louco, eu poderia fazer alguma merda com meu pai ou com a minha mãe viva, que eu fiquei acho que 16 anos cuidando da minha mãe, né, que meu pai deixou a gente quando era adolescente, né? E por isso que eu não tenho estrutura, sou até um cara meio desequilibrado, né? E infelizmente eu só tive o exemplo masculino da minha mãe, né? E eu não tô brincando, minha mãe pensava e comportava como homem, minha mãe era racional, né? E meu pai não, meu pai é extremamente emocional, sentimental. Meu pai, eu olho assim e falo, ih, meu pai é minha mãe. Olha assim, olha só, minha mãe tava falando assim, que... Eu tava até conversando com um amigo meu, falando assim, olha, você... Mas eu não queria falar dessa forma, né? Mas eu falei assim para ele, assim, para tentar dar uma orientação para ele. Olha, ser bom com todo mundo é legal, mas ser bom o tempo inteiro com todo mundo, em primeiro lugar, você perde totalmente valor e acaba criando um desequilíbrio estrutural no ambiente. E você acaba sendo taxado de trouxa, de louco, e se você se torna um alvo, né? Então você nunca pode ser bom o tempo inteiro. Você tem que ser bom com quem é bom com você. E a pessoa que te distrata, geralmente são pessoas extremamente materialistas que adoram alguma coisa. Você tem que descobrir aquilo ali, começa a desdenhar da pessoa, se a pessoa te desdenhar. A pessoa fica o tempo inteiro te humilhando, você tem que tratar a pessoa como se ela fosse retardada. Falar assim, você é retardado, hein? Você ainda mija na cama e aí fica com raiva de mim, aí quer brigar comigo. Aí eu estava explicando que se você não criar uma resistência no lugar, você não existe naquele lugar. Ou pior, você se torna um alvo daquele lugar, né? Então você sempre tem que, como fala, ter o equilíbrio, né? Sempre ter o equilíbrio e sempre estar disputando aquilo que está no meio de todos, né? Do trabalho, quem é o melhor, na escola, quem é o mais capacitado. Cada lugar existe um meio de disputa. E desde que você seja o melhor e você não invada o espaço de ninguém, você vai ter um leve respeito, né? Mas mesmo assim, algum louco vai invadir a tua faixa porque você chamou a atenção. Mas se você respeita e você observa a loucura de cada um, automaticamente você já vai estar pronto para, como fala, a pessoa bateu e você, como fala, você nem deixa a pessoa bater. Quando a pessoa vai terminar de bater em você no argumento, você já pega e já espanca a pessoa, argumentativamente, né? Porém, voltando à questão aqui, né, que eu preciso ressaltar o ponto importante da minha argumentação, é que geralmente esses jovens norte-americanos que estão falando lá do Osama Bin Laden, a vida deles é um inferno, né? São jovens fracos, são indivíduos problemáticos que acham que eles são os derrotados e acham que a Palestina é derrotada, mas não tem consciência de que a Palestina é refém da loucura do Hamas e também é refém da loucura do Hamas de forma ambivalente. Tanto eles sofrem o ataque da loucura do Hamas e tanto o ataque da loucura do Hamas a outras pessoas gera consequências do que está acontecendo, né? E como posso dizer para você, se você vai atacar um bicho, você tem que ter um ataque muitas vezes maior e mais forte e brutal para você parar esse bicho, porque senão você vai machucar esse bicho e você vai despertar a fúria dele, né? E isso que aconteceu. E a fúria de Israel, né, é uma fúria que toca o coração de qualquer pessoa, né? Eu mesmo, quando eu vejo lá uma cápsula falar as coisas lá, tenho vontade de sair, de ver, eu fico aterrorizado, né, de ver o que a esquerda está fazendo e que o Hamas fez. Não é aceitável, não é aceitável, não é aceitável, né? Até se o Hamas pulasse dentro do quartel-general de Israel lá e eles fizessem maldade, seriam injustiças, né? Porque, como fala, não é uma guerra.
O que o Hamas iniciou não foi uma guerra, não tem como ser guerra e não tem como aceitar ser guerra, né? Foi uma brutalidade que o Hamas fez, e essa brutalidade, né, no mínimo, o Israel precisa pegar do Putin a todas as pessoas que compactuaram com o que o Hamas fez. Falei para vocês.